Bom dia, amados irmãos e irmãs. Como é bom iniciar a semana louvando, bendizendo, enaltecendo o nome do nosso Deus, glorificando a Ele e agradecendo pela semana passada, a semana que Ele nos guardou. Hoje, domingo, dia 14 de junho de 2020, é bom, por mais uma vez nesta manhã, estar reflexionando sobre a Palavra de Deus. Interessante que hoje eu quero estar com os irmãos analisando um pouco das coisas mais valorosas da nossa vida. Aquilo que tem mais valor é aquilo que a gente guarda com mais cuidado. O que tem mais valor para nós é aquilo que nós sempre colocamos em uma caixinha, em um lugar e deixamos guardado. Por exemplo, mulheres que gostam de usar brincos e quando tem um par ou vários pares de brincos de ouro. O ouro é um metal precioso, o mais precioso metal da terra. Quando a gente fala de preciosidade, fala de valor mesmo. Esse par de brincos ou esses pares de brincos são muito bem guardados e até escondido para que não haja possibilidade de que alguém subtraia esse produto. Assim também com relação a alguma quantia maior de dinheiro, quando a pessoa não tem muito costume com o banco ou não gosta de usar as instituições financeiras, essa pessoa então ela faz uma espécie de depósito dentro da sua casa e somente ele tem acesso a este lugar. Então nós podemos dizer que as coisas mais valorosas são bem guardadas e muito bem guardadas. Isso por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. Quando há alguma coisa de valor, que seja monetário ou valor por ser muito valioso, ou mesmo aquilo que é de valor sentimental, que é outro tipo de valor que nós não trabalhamos para a questão financeira, mas para aquilo que guarda alguma história, nós sempre estamos guardando, deixando aquilo mais escondido possível. E Jesus, ele trabalha, eu quero ler uma das palavras só, ele trabalha uma parábola. E a parábola, já ouvi dizer muitas vezes que a parábola é o comparativo da verdade. Não concordo muito com essa fala. A parábola, na verdade, ou a parábola é a verdade exposta com uma linguagem mais comum para que todos possam entender. É a exposição de uma verdade contada em adágios, provérbios, enfim, de forma mais popular possível para que todos possam ter acesso ao seu entendimento, para ficar mais fácil. É como a palavra de Deus. Eu poderia muitas das vezes estar aqui, graças a Deus eu tenho preparo para isso. Eu poderia estar pegando a palavra e pregando essa palavra com vários verbetes do grego, do hebraico, falar para os irmãos de teologia pura, mas eu prefiro expor a palavra de uma forma mais simplória, que não perca a sua essencialidade, a sua essência, o seu poder, aquilo que ela veio fazer, sem causar nela uma heresia, uma mudança, mas que ela possa alcançar todos os corações, inclusive o meu. Eu acredito que não há dificuldade alguma de nós estarmos então trabalhando a palavra de Deus de uma forma mais simples para que todos compreendam, mas poderosa para fazer aquilo que lhe convém, para trazer mudança de vida. E assim não deixe de ter a sua valiosidade, a sua valoração diante de todo o quadro que o ser humano precisa para a sua vida. A valiosidade, então,
está na essência daquilo que se possui. Interessante que Jesus, em Mateus, abra sua Bíblia, eu sempre falo isso, pare o vídeo um pouquinho, abra sua Bíblia, acesse sua Bíblia e vamos então ler Mateus capítulo 13, versículo 44, que diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. A mensagem diz assim: o reino de Deus é como um tesouro escondido num campo por muitos anos, até ser acidentalmente encontrado por uma pessoa. Ela fica eufórica com a descoberta e vende tudo o que possui a fim de reunir a quantia necessária para comprar aquele campo. Meu amado irmão e irmã, quando nós ainda não temos acesso ao reino de Deus, e não porque através da sua palavra, e não porque ele é inacessível, mas porque nós não ainda o desejamos, ou não cresceu no coração o desejo de ter a intimidade, a comunhão com Deus, aquele tesouro está escondido. Aquele tesouro ainda está escondido num campo. O que Jesus faz com essa parábola é falar para os seus discípulos, falar para aqueles que o acompanhavam o seguinte: olha, havia um tesouro muito grande. Quem aqui já assistiu ou já ouviu, claro, algum filme de pirata, né? O Piratas do Caribe, por exemplo. Há sempre uma busca incessante daqueles homens, tanto dos piratas quanto da coroa, para encontrar tesouro, seja o tipo de tesouro que for, seja moedas de ouro, seja bens de ouro, fontes da juventude, enfim, há alguma coisa muito valiosa que está escondida, que existe, mas está alcançável através de um esforço. Assim é com esse tesouro que Jesus disse. Esse tesouro estava enterrado num campo, e estando enterrado num campo, alguém enterrou ali para guardar e ninguém achava. A pessoa estava passando por ali em algum momento e aquele tesouro estava mais exposto, ela encontra aquele tesouro. Então o que ela faz? Ela vai, pega aquela pequena fortuna, ele não especifica o tesouro, mas enfim, talvez um saquinho de moeda de ouro para a gente entender. Ele pega então aquele saquinho, esconde ele em outro lugar, ele faz um outro esconderijo, ele vai para casa, vende tudo que ele tem, e vendendo tudo que ele tem, ele reúne aquele dinheiro, aquela finança, vai lá no proprietário e compra o campo. Mas na verdade, o que ele queria comprar não era o campo, ele queria o tesouro que estava no campo. Como ele não pode roubar o tesouro, a moral, a ética não o deixa fazer isso, ele reúne tudo, compra o campo. Então o segundo plano é colocado em ação para que aconteça o primeiro plano, que é comprar o tesouro. Vamos então à palavra prática. Até encontrar esse tesouro e conhecer esse tesouro, o homem anda pelo campo tranquilo. O homem anda pelo campo perdido, anda pelo tempo perdido muitas vezes, não sabendo que a sua vida tem uma solução. Há pelo menos 3 perguntas, né? Por que estou, para onde vou, como estou? As pessoas, elas vivem nessa loucura de procurar entender, se entenderem. Nesse entendimento muitas vezes elas se perdem, e o tesouro está ali no campo. Em um dado momento, essa pessoa que está caminhando pela vida, caminhando pelo caminho, essa pessoa então ela se depara com esse tesouro, ela se depara então com a palavra de Deus, ela se depara então com a valiosidade do reino de Deus. Então o que ela faz? Ela corre, volta à sua casa, vende tudo o que tem. E a venda de tudo o que tem, que a Bíblia expõe, não é uma venda material. A sua própria vida
começa a mudar de forma tão radical que aquelas coisas mais velhas, aquelas coisas que eram usuais, já não servem mais. Ela pega aquilo ali, ela vende, ela tira da sua vida, ela adquire um novo patrimônio, e esse novo patrimônio faz com que ela adquira um novo campo, um novo caminho para ela caminhar, e esse caminho tem o tesouro que ela mesma agora escondeu no seu coração, que é o reino de Deus. Então o reino de Deus, ele não é comparado a um campo. O campo é o caminho da vida que nós seguimos. O campo é o caminho da nossa existência. O campo que a Bíblia fala, a parábola, a verdade que Jesus conta para que todos entendam é: olha, no campo da sua vida, no caminho, no caminhar, no dia a dia da sua vida, há um tesouro escondido e que você deve encontrar. Você deve tropeçar nesse tesouro, você deve, com toda a sua força, você deve procurar esse tesouro, e o dia que você procura, ele vai para dentro do seu coração. O ouro é o metal mais precioso, o diamante a pedra mais dura e mais preciosa que nós conhecemos. Mas o reino de Deus tem um valor imensurável. Ele compra tudo, todos, e em todo momento, em todo lugar. O maior tesouro que nós temos na nossa vida é o reino de Deus. Então, pastor, isso impede que eu tenha algum bem, alguma riqueza, alguma coisa? Não, a palavra não diz isso. A palavra diz que o seu coração, o meu coração, devem estar voltados ao reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6. Quando você busca o reino de Deus, quando você coloca a primazia do Senhor sobre a sua vida, essa primazia, ela é o tesouro que estava perdido, foi encontrado por você e escondido no seu coração. Na verdade, esse tesouro nem perdido estava. Na verdade, esse tesouro estava guardado por alguém também que o dia o encontrou, e a valiosidade dele não queria entregar para o ladrão. O que eu quero dizer com isso para você? Guarde o tesouro de Deus no seu coração. Ainda que venham as dificuldades, ainda que a vida prepare surpresas, ainda que pessoas se levantem, ainda que situações não façam jus à sua conta, que você vai falar: olha, eu vou desfalecer, eu não dou conta mais, não tem jeito mais. Dá, meu querido. Lembre-se sempre de tirar do seu tesouro uma moedinha, para que você esteja sempre lembrando do valor daquilo que você tem. Quando nós olhamos para aquilo que é mais valioso, nós lembramos que temos alguma coisa que penhora a nossa vida. O penhor da nossa vida foi o sangue de Jesus na cruz do Calvário, o Espírito de Deus que está sobre nós. E quem dá valor a isso tudo é a palavra do Senhor. Que neste domingo você possa pensar nesse tesouro escondido, que nesse domingo você possa achar na sua caminhada, encontrar na sua caminhada cristã novamente o seu tesouro. Se é que você esqueceu onde guardou, vasculhe o seu coração, busque do Senhor, fale: Senhor, eu quero rever o meu tesouro com o Senhor. E se você ainda não encontrou o tesouro, se você ainda não faz parte do reino de Deus, busque estar junto dele. Busque esse tesouro no campo. Ele está tão fácil de ser encontrado, ele não está enterrado tão profundo. Esse tesouro está à flor da terra do campo, para que você encontre. Que Deus possa te abençoar, e que esse precioso tesouro seja encontrado por você, e que você possa falar: olha, a partir de agora eu sou um cidadão do reino de Deus. Ser cidadão do reino de Deus, ser filho de Deus, tem um preço a ser guardado
pago por nós, mas o preço Jesus já pagou, sim. Então vamos mudar essa palavra preço e vamos falar assim: um pequeno sacrifício da nossa parte. Qual é o sacrifício? Crer no reino, crer no Deus do reino e crer no Deus Salvador no reino, chamado Jesus Cristo. Que Deus possa colocar na sua vida o tesouro que você achar no campo, e que o lugar melhor para guardar esse tesouro para você seja o seu coração. Não deixe que as lutas dessa vida, que as dificuldades dessa vida derrubem você. Não deixe o seu tesouro exposto para que qualquer um veja. E deixa eu te falar, esse tesouro são tantas peças que está aberto a todo ser humano. Pense nisso. Uma semana de paz, uma semana de alegria, uma semana junto da sua família e de todos os seus. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo resplandeça o seu rosto sobre nós. Que Deus em Cristo nos dê a verdadeira paz, tendo misericórdia de nós. Excelente domingo, excelente semana, e que Deus continue abençoando a sua vida e o tesouro dele sobre ela.